Mais de volta ao vivo nesta segunda-feira para você e agora vamos falar de beleza. Olha só, pálpebras caídas, olheiras e bolsas que aparecem sob os olhos. Esta desigualdade que afeta homens e mulheres resulta em grandes consequências, fazendo com que a gente fique um pouco com aquele aspecto de cansaço, de mais idade. Mas olha, isso tudo pode ser o resultado de noites mal dormidas. Para falar sobre isso, como diminuir e até mesmo eliminar essas marcas, eu recebo aqui o cirurgião plástico, Thiago Bodanese. Doutor, como sempre, bem-vindo. Obrigada pela participação. Obrigado. Eu citei aqui, né? Tem esse aspecto de noites mal dormidas. Vamos primeiro focar nas olheiras. As olheiras, qual é a causa principal? É hereditário ou a pessoa adquire com o tempo, doutor? Então, esse assunto é muito interessante, Susan, porque a olheira é uma das principais causas de queixa de pacientes fora acne para alteração de pele. Então, o que é a olheira? A olheira é a pigmentação mais forte na região embaixo dos olhos, né? Que se torna mais evidente, que realmente é o que você acabou de falar. Dá uma aparência mais cansada, mais envelhecida para as pessoas. Tanto para homem quanto para mulher. Sim. E qual que é a causa disso? Então. Né? A causa é complexa, Suzana. Assim, existem fatores hereditários, sim. Existem fatores relacionados à alimentação, relacionados a doenças, como, por exemplo, as pessoas que têm anemia podem desenvolver um pouco mais de pigmentação. Por quê? Porque o que é a olheira em si? Né? A falta de irrigação. É a amostra dos vasos. Nós temos muitos vasos nessa região. Sim. E como essa região tem a pele muito fina, Suzana, tá? Ela é em torno de 0,5 milímetros, porque geralmente a pele no restante do corpo é em torno de 2 milímetros, então ela é uma pele bastante fina, os vasos aparecem mais. Então se torna mais evidente a cor escura, tá? Então isso pode se mostrar mais depois de uma anemia, né, que deixa a pele um pouquinho mais atrófica e a pigmentação muitas vezes aumentada através do aumento dos vasos, ou quem usa a medicação que faz o vaso dilatar, também pode aparecer mais, ou quem tem problemas como, por exemplo, atopia, rinite, né, bronquite, pode fazer o quê? Com que as pessoas também haja uma vasodilatação nessa região. Então, essa é uma das causas, ou por ficar coçando o olho, né? Que vai fazer com que a fricção torne essa pele também um pouco mais escura. Porque pelo fato dela ser tão fininha, né, doutora? Aí acaba... Agora, você falou de alimentação, por exemplo. Quais são os alimentos que causariam as olheiras? Na verdade, não é um alimento específico, mas sim, por exemplo, a deficiência de ferro, que é um dos principais causas de anemia, a ferropriva, pode ocasionar uma aparência maior. Mas não é só isso, Susan. Isso é bastante complexo, né? Mas é importante entender que existem algumas formas de tratamento, sim. Que é o importante, né? Que é o importante. Mas mais importante é diagnosticar, né? Também essas causas. Porque, como eu falei, muitas vezes está relacionado a uma doença, uma atopia. Pode ser, então, indicativo de uma doença. Pode ser indicativo, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é mais estético. É estético. Assim, as pessoas que dormem mal, ficam com olheiras dia seguinte, elas logo saem ou elas têm a tendência de, digamos assim, dormir 1, 2 noites e dali permanecer por mais tempo? Então, essa é uma outra causa. Por quê? Quando a pessoa dorme pouco, né, há uma atrofia também dessa região, há uma dilatação desse vaso, ou seja, vai se tornar mais evidente essa pigmentação, essa cor. Além de que, como a pele é mais fina, aparecem também outras alterações na região dos olhos, que nós vamos falar depois, Susan, que são as bolsas, que é o excesso de pele, que é a flacidez, né? Que é a ptose, que é a queda do rosto. A parte facial também há um certo afundamento, isso se torna mais evidente. Então, são alguns fatores que se somam e que tornam a olheira mais evidente. Bom, para variar, a gente tem aquelas fotos para caracterizar bem, até você aí de casa se identificar e saber que pode sim ser tratado. E, doutor, o que é interessante a gente deixar claro aqui é que é de uma forma super simples, né? Não é uma cirurgia que exige muito tempo, a recuperação acaba sendo mais simples. É uma cirurgia relativamente simples.
Assim, Suzana, é importante nós entendermos que esse envelhecer, ele é um pouco complexo, né? Como podemos ver na imagem, num desenho masculino, né? Você vê que a flacidez está presente não somente na área dos olhos, mas também na face toda. Sim. Mas os olhos se tornam mais evidentes, porque é uma das principais coisas que você vê nas pessoas são os olhos. E observando que nessa região abaixo dos olhos, que há um aumento de volume, parece que está inchado. Isso é normal com o tempo? É sinal de que há uma certa queda desses tecidos, de que as bolsas, que nós temos 3 bolsas na região inferior, estão evidentes, ou seja, uma certa herniação dessas bolsas, elas se tornam aparentemente maiores, porque não tem mais sustentação, a pele não segura mais, está vindo para fora. Há essa congestão venosa que pigmenta mais a pele também, né? Além dos pés de galinha que vão se formando com o passar do tempo pela flacidez. Então, é complexa essa região, porque nós precisamos avaliar desde a sobrancelha, Sim. né? Que você vê que a cauda da sobrancelha, que é a região aqui mais lateral, perto da orelha, ela está caída. A pele de cima também caiu. Muitas vezes é um dermocalásio, que nós chamamos de excesso dessa pele que se transformou, né, nessa parte inestética. Então, é importante sim avaliar sempre com um profissional na área específica para saber o que fazer. Exatamente. Isso é o fundamental, porque às vezes a pessoa já vem, eu quero fazer isso, calma, não é bem por aí, né? Mudando aqui, mudando ali, vai já melhorar aquele ponto onde a pessoa está achando que deve melhorar e não é aquela causa. Mas vamos lá, próxima foto aí, para passar aí o pessoal de casa entender melhor. Ó, exatamente o que o senhor falou agora, doutor, sobre essas marquinhas, né, de expressão que acabam, todo mundo tem depois de uma certa idade, doutor. É mais comum a partir dos 30 anos, esses pés de galinha se tornarem um pouco mais evidentes. A partir daí, existem algumas formas de se amenizar isso, Suzana. Amenizar através de toxinas botulínicas, através de lasers, né? E muitas vezes, quando se forma uma prega mais funda nessa região da olheira, da pálpebra inferior, muitas vezes se pode até preencher esse vazio. Através de produtos temporários, como ácido hialurônico, né? Você pode preencher essa preguinha, esse afundadinho. É possível. Vamos para a próxima foto. Aí mostra como existem principais 3 bolsas, que essas bolsas podem ser maiores e se tornar mais evidentes, tanto as laterais, a média ou a interna. E isso é importante dizer que o tratamento dessas bolsas é cirúrgico, né? Isso envolve uma cirurgia plástica. Então, quando é a bolsa embaixo do olho, aí sim cirurgia. Mas, digamos, se está pigmentado, não é necessariamente uma cirurgia? Não, Suzana. A pigmentação da olheira pode ser tratada você controlando a saúde dessa paciente ou desse paciente através dos tratamentos alimentação. Das deficiências sono, que ela deve estar tendo. Tentar diagnosticar alguma doença por trás, uma rinite, alguma situação dessas, mas também associar alguns tratamentos não cirúrgicos, como, por exemplo, o laser. O laser hoje, existem alguns tipos de laser específicos para esse tipo de tratamento para diminuir os vasos. Você diminuindo o vaso, diminuindo a quantidade de sangue, você ameniza a cor. Então, também pode ser feito o laser. Outra situação, preenchimento. Colocar o produto para preencher essa ondulação, tirar esse afundadinho. Daí a importância de um médico avaliar, né, doutor? Importante avaliar. Claro que existe a situação de você também fazer uma cirurgia plástica. A partir do momento que você consegue esticar essa pele, você consegue clarear mais. Sim. Né? Na verdade, você engana. E esses cosméticos ajudam? Ajudam. É? Então, existem alguns produtos, né? Alguns ácidos, alguns tipos de peelings, alguns produtos que ajudam a clarear a olheira, sim. Já me falaram até, doutor, que tem que hidratar, né? A pele aqui mal hidratada, ela vai, consequentemente, virar uma olheira. Então, aqui tem que estar sempre hidratada essa pele aqui de baixo. Digamos, à noite, passar um creminho hidratante, lógico, se for específico, melhor. Existem vários tipos de creme. Claro que uns mais fortes, uns menos fortes. Tem que avaliar sempre cada tipo de pele. Mas por que, Suza? Como eu falei no início, a olheira, ela aparece mais por quê? Porque a pele está mais fina, mais desidratada, mais enrugada
mais flácida, né? Você conseguindo hidratar, usando filtro solar, medidas caseiras mesmo, simples, já você vai conseguir... Retarda pelo menos, né? Vamos para a próxima foto. Isso, vamos lá. Aí, doutor, é o antes e depois, né? Ali, no caso, mostra... aquela caída, né? Ali de cima, a pálpebra caída. Você mostra após uma blefaroplastia, que é a plástica dos olhos, que você consegue amenizar essa olheira, também amenizar esse excesso de pele, essa flacidez na região dos olhos. E como é que é essa blefaroplastia? A blefaroplastia ela é uma cirurgia que envolve o quê? Você remover esse excesso de pele de baixo, você tratar essas bolsas que tem na região dos olhos inferior e muitas vezes superior também, porque na maioria das vezes a parte de cima das pálpebras ela cai mais do que a parte de baixo, né? E esse acúmulo de pele em cima faz com que perca a prega, o desenho. Então, os homens se queixam que está caindo a região dos olhos e que está, às vezes, até incomodando para enxergar, né? E as mulheres se queixam também porque não estão mais conseguindo delinear bem os olhos, não estão conseguindo mais se maquiar muito bem, né? Então, uma coisa importante é a cirurgia feita com uma pequena cicatriz na prega superior e uma pequena cicatriz na linha dos cílios. Fica praticamente imperceptível. E algumas técnicas, quando é só bolsa, você pode fazer transconjuntival, que nós chamamos, que é interna. Então, fica totalmente escondida a cicatriz. E a cirurgia? Bom, eu falei antes que era relativamente simples. É simples, doutor? É uma cirurgia que tem toda a sua técnica e tem que ser resolvida por um profissional qualificado, um cirurgião plástico. Mas isso é uma plástica de pálpebras. Mas isso é uma cirurgia rápida, né, de 1, 2 horas, que você muitas vezes pode dar alta para o paciente no mesmo dia, né? Você consegue uma recuperação rápida, porque envolve só essa região, com compressas frias, com repouso, um curativo. Em torno de 1 semana, 2 semanas, já se consegue uma redução desse inchaço bastante importante que o paciente possa voltar às suas atividades. Porém, o inchaço maior, Susan, pode durar até alguns meses, né? Procurar evitar a exposição solar, né? Alguns cuidados, mas é uma cirurgia bastante simples e bastante realizada. Para nós termos conhecimento, os homens são 30% do movimento de cirurgia plástica, isso dados da sociedade, IBGE. Aumentou, né? E desses 30%, uma coisa muito interessante, praticamente 70% das estéticas masculinas são faciais. Né? Então, a primeira seria pálpebras, a cirurgia mais realizada pelos homens é realmente a pálpebra, né? Depois vem o nariz, depois lipoaspirações localizadas, como por exemplo lipo da papada, depois cirurgias faciais e por aí. Tá certo, Então, homens se cuidando também, né, como doutor? os homens estão se cuidando. Que bom. Bom, doutor, o recado que fica aqui, como a gente sempre fala, é autoestima, né, que a gente preza aqui no nosso quadro Plástico e Saúde. E aqui vai além também da autoestima, lógico, é consequência, mas além da estética, digamos assim, porque às vezes afeta até a visão, que a gente citou agora, que é essa pálpebra caída. Mas lógico, a gente falou de olheira também, das bolsas, tudo é possível reverter. Ou seja, você pode voltar a ser como você era quando criança, sem olheira, ou mesmo se sempre teve, eliminar de vez esse mal, né, que afeta tanta gente. Dá para amenizar hoje com a busca maior da aparência, não só para as mulheres como para os homens, como acabei de citar, e a parte facial é a mais importante, porque é o que se torna mais evidente. Sim. E principalmente a região dos olhos. Por isso, dessa procura tão grande pelo tratamento das pálpebras e das olheiras. Tá certo, doutor. Como sempre, muito obrigada pela participação e até a próxima aqui no nosso quadro.